paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus, estamos aqui mais uma semana, agora para comentar a lição de número 3, lição que vai ser lecionada no dia 18 de janeiro de 2026. O título da nossa lição de hoje é O Pai Enviou o Filho. Para comentar essa lição está aqui eu, presbítero Alexandre, e o nosso irmão Ricardo, aqui do professor da sede. Professores, a paz do Senhor para vocês. Amém. Para darmos continuidade, eu pedi aqui, irmão Ricardo, vamos fazer a oração, depois a gente segue. Oremos então. Nosso Deus, Senhor nosso Pai, Jesus, mais uma vez estamos aqui reunidos, Senhor, e agradecendo mais uma oportunidade. Fica conosco, Espírito Santo, nos guiando, nos protegendo, nos dá entendimentos para a nossa mente, e também possamos transmitir a Sua palavra aos professores. Abra a mente dos professores, abençoando cada professor e nós também, Senhor. Nos abençoe nessa noite, nos dá a Sua graça. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, irmão Ricardo, eu vou pedir para o irmão fazer a leitura do textuário da verdade prática. Vamos lá. Textuário: nisso se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. 1 João, capítulo 4, versículo 9. A verdade prática: o envio do Filho revela o amor do Pai e a perfeita unidade da Trindade no plano da salvação, garantindo a redenção e a adoção dos crentes. Perfeito. Aí nós temos a leitura diária, né, irmãos? E é importante os irmãos, as irmãs comentarem, não diria todo domingo, mas um domingo esporádico assim, pegar uma das leituras, ou quando o irmão achar algum versículo importante, trazer o comentário na sala, até para uma forma de despertar os alunos para essa leitura. Aí nós temos a leitura bíblica em classe, que se encontra no Evangelho de João, capítulo 3, versículos 16 e 17, na primeira carta de João, capítulo 4, versículos 9 e 10, e na carta de Gálatas, capítulo 4, versículo 4 ao 6. Como de costume, nós vamos ler, vamos seguindo aqui. Os objetivos da nossa lição, nós temos aqui, objetivo 1, compreender que o envio do Filho é a maior prova de amor de Deus Pai. 2. Reconhecer que a vinda de Cristo ocorreu na plenitude dos tempos, segundo o plano eterno de Deus. 3. Identificar a atuação da Trindade na execução e aplicação da salvação. Seguindo, irmão Ricardo, eu queria pedir para fazer um breve comentário aqui da introdução. Tá bom? Né? Isso. Lembrando, professor, que a palavra-chave é envio, né? Então, quando você estiver dando a sua aula, né, irmão Alexandre, fazendo seu comentário na sua aula, se alguém quiser, às vezes o aluno quer fugir do assunto, e você dá uma coladinha e dá uma olhada aqui, a palavra-chave é envio. Então, o foco nessa aula vai ser essa palavra, né? Para a gente se lembrar que se Jesus veio porque ele foi enviado por alguém, né? Exato. Foi enviado por alguém. A introdução, ela fala de um plano eterno da redenção, o Pai que envia o Filho para salvar o mundo. Então, o Filho ele não se auto-enviou, né? Então, ele foi enviado por alguém, e esse alguém foi enviado pelo próprio Pai. Essa verdade revelada na Escritura manifesta o amor do Pai, reafirma a unidade e a missão da Santíssima Trindade. Então a gente sabe que houve um planejamento, né, de salvação, que nós conhecemos como o Deus como arquiteto, né, ele que planejou tudo isso aí, mas o sujeito mesmo, aquele que consumou isso, que realizou o plano do Pai, foi o próprio Cristo. Então eles são, e a Trindade, a uniforme Trindade, que entra aí a pessoa do Espírito Santo, é ele que nos convence, né? Ele que nos revela, ele que nos torna nítido e nos faz crer também que tudo isso faz parte da Santíssima Trindade. Perfeito. Entrando aqui no ponto 1, nós temos o envio do Filho e o amor do Pai. Aí nós temos aqui 3 itens, né? O primeiro é o amor incondicional do Pai, o segundo, a iniciativa soberana de Deus, e o terceiro, o envio do Filho e a Trindade. Nesse primeiro ponto, falando sobre o amor incondicional do Pai, é importante dizer assim, ele começa no texto assim: o envio de Jesus Cristo, o Filho unigênito do Pai, é a maior demonstração do amor de Deus ao mundo. Essa expressão, o Filho unigênito do Pai, ela é importante a gente mostrar, né? Porque
unigênito significa que foi o único gerado. Então Jesus, ele é o único filho de Deus, o único que foi gerado por Deus e assim por diante. Nós já comentamos nas lições passadas que esse gerado não significa que em algum momento Jesus teve início, foi criado. É uma palavra humana, uma expressão humana para que nós entendamos que o Pai é o Pai, Jesus é o Filho gerado pelo Pai, mas nós entendemos que Jesus sempre existiu como Filho e o Pai sempre existiu como Pai. E aqui também coloca um pouco um princípio de unidade. Quando a gente vai analisar as relações humanas entre o pai e o filho, há uma relação de subordinação. Por isso que para nós é um pouco complicado entender a Trindade. Jesus, ele não está submisso ao pai por uma questão de inferioridade, o filho, não é que ele é inferior ao pai, mas dado que o pai é aquele que promove, que ensina, que cria, que educa, a diferença de idade é sempre grande, então isso faz com que o pai tenha uma superioridade sobre o filho. E essa superioridade, principalmente enquanto essa criança, ainda é criança, adolescente, enquanto não atinge a maioridade, a superioridade ela sempre vai ser, ela é sempre nítida e destacada. Depois que o filho vai criando, vai pegando mais idade, há uma relação de respeito e não mais uma subordinação direta. Eu acho que isso aqui, talvez a melhor expressão, a melhor comparação dessa relação de Jesus como filho e Deus como pai, é a relação de um pai com o filho, mas depois que o filho cresce. O filho cresce, casa, tem sua família, há uma relação de respeito, há uma relação de submissão, tem tudo isso, mas não é mais aquela dependência. Então há aquela relação, amizade, unidade, de respeito e assim por diante. E é algo parecido, bem pouquinho do que é a relação de Deus, o Pai, e Jesus, o Filho, porque agora o Pai, dentro do seu planejamento de salvação, ele decide enviar essa parte dele ao mundo. Ele decide enviar Jesus. E esse envio, ele é considerado na Bíblia a maior expressão de amor. A Bíblia vai colocar, o grego koiné, vai colocar aqui o verbo agapau, ou o substantivo ágape. E esse amor ágape, esse amor agapau, ele é o amor que não depende da outra parte. Então Deus, quando decide fazer esse planejamento, essa salvação, o envio de Jesus, ele envia o Filho para salvar o mundo. E ele não se importa qual que é a relação, a aceitação da outra parte. Aqui, até uma definição do dicionário Vini, ele fala o seguinte: conforme usado acerca de Deus, manifesta interesse profundo e constante de um ser perfeito para seres completamente indignos. Então, esse amor de Deus demonstrado ao ser humano através do envio de Jesus reflete essa grandeza desse amor, que não importa qual é o mérito humano, mas simplesmente que Deus quis entregar o seu Filho para nos salvar. Então, é um amor incondicional. Agora, pense o seguinte: Jesus, tendo essa relação com o Pai, eles, como Deus, decidem fazer esse plano. Então, Jesus, ele se submete para que haja uma única direção, uma única vontade, um único plano. E assim segue-se demonstrando o amor que ele tem pela humanidade. E aí, Ricardo, eu queria que o irmão
continuasse aqui o comentário, ou entrasse no item 2, conforme eu achar um pouco melhor aí. A gente vai caminhando aí pela lição. Isto. Então, vocês estão acompanhando, hein, professores? Eu dei um bom comentário aí. O que nós temos que entender é que sempre foi o plano de Deus. Nunca foi plano do homem. O homem nem conhecia. Meu Ricardo, mas você tem base bíblica? Vamos lá. Efésios. Vamos estudar junto aí. Efésios capítulo 2. E o versículo 4 e o 5. Olha o que Paulo falou à igreja aí, aos irmãos, que eles não estavam entendendo, e Paulo resolveu ensinar a eles um assunto muito profundo. Olha só, estando nós, presta atenção, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Então já não é mérito nosso, já começa aí, pela graça, já não é mérito nosso. O que você tem que prestar atenção aqui é outra coisa. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas. Ele vivificou isso, esse planejamento de Deus de salvar o homem é tudo antes, é no princípio, nós estamos falando de eternidade. E quando nós falamos de Deus, a gente tem que entender assim, Deus, ele é eterno. Exato. Então todos os pensamentos dele é tudo eternidade. É porque ele foi se revelando com o passar do tempo, as plenitudes do tempo, já foi falado aqui um pouquinho, né? Ele foi se revelando. Então, nós estamos falando de um Deus eterno. Então, tudo que foi criado, tudo que foi os anjos, tudo ali é na eternidade. Então, essa parte de gerar também é eternidade. Por isso que às vezes o professor fica um pouco confundido, e o aluno também se entender, porque se a gente for olhar pela ótica humana, não existe eternidade. Mas a ótica divina, tudo ali é eternidade, porque eles não estão presos no tempo. A gente falou um pouquinho na lição 2, que nós não estamos presos a Trindade não está presa no tempo. Quem está preso no tempo somos nós, por enquanto, né? Exato. Por enquanto. Olha só, e nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Olha só, tudo ele faz uma questão de sempre apontar Jesus em Cristo. Essa expressão em Cristo, se não me engano, algumas lições anteriores, alguns 3, 4 anos atrás, algum comentário de lição falou que essa frase paulina, vamos pensar, ele falou mais ou menos umas 130 vezes, mais ou menos, essa parte em Cristo. É por isso que é importante estar em Cristo. É tanto que você ora a Deus, mas você ora a Deus em Cristo. Então, Cristo sempre precisa estar no meio da oração, do ministério, né? Ele precisa estar no meio, até do seu casamento, professor, ou professora, até no meio do nosso casamento. Exato. Ele precisa estar. Vamos deixar só umas coisas claras. Deus ama apesar de nós, não por causa de nós. Deixar bem claro, Ele ama por causa de nós, não, ele nos ama não por causa de nós. Ele ama apesar de nós. Então, ele não é por causa de um mérito seu, ou porque você é bonitinho, bonitinha, né? Fez a sua pós-graduação, né? Porque a pessoa às vezes fica com o ego enaltecido, né? Fica aquele ego, nada disso. Ele ama, ele amou. É tanto que se você falar em Efésios, que nós lemos, ele ama assim a gente lá, a gente tem nem nascido ainda. A gente não tinha nem nascido. É tanto que quando foi escrito Efésios aqui, irmão Alexandre, foi escrito que quase 2000 anos. Gente, a gente nem sonhava de nascer, nem nossos pais, né? É uma coisa muito forte. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que o mundo, não para condenasse o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. João 3:17. Esse amor não é seletivo, presta atenção, mas universal, em sua... como é que ele é universal? Em sua oferta. Aí precisa entender. Todas as pessoas precisam entender e receber essa salvação, por isso que é universal. Ele não é seletivo. Você recebe, aquilo ali não. Aquilo ali pode, aquilo ali não. Aquilo ali não, nada disso. A salvação, ela é universal. Deixar bem claro aqui, né, Manjinho? Em sua oferta, ela é universal. Não é frágil, a salvação é uma coisa frágil. Irmão, sabe o que é, irmão? Eu estava crente de manhã, irmão Alexandre, e eu falei umas coisas que eu briguei com a minha esposa, sabe? E eu acho que meu nome foi riscado no livro da vida. Gente, que salvação frágil é essa? Não é assim que funciona. Se fosse assim, gente, todo mundo no culto está lá na frente pedindo perdão, pedindo boa fora por mim que eu estou desviado. Gente, a salvação não é frágil, a salvação é uma coisa muito forte, mas ela é absoluta em seu propósito. Aí você precisa entender, existe um propósito de Deus em salvar o homem, por isso que ela é forte, porque existe um propósito atrás disso. Deus é um Deus de propósito.
Você pode ver que tudo que você for estudar na Bíblia, tanto no Antigo Testamento e Novo Testamento, existe um propósito. Tudo. Até aquele negócio que aconteceu com Jó, tinha um propósito. Jesus morrer em forma humana, tinha um propósito. Tudo tinha um propósito. Até Deus converter Paulo, existia um propósito, porque ele queria lá que ele alcançasse os gentios. É muito interessante. E a lição vai embora, só deixando mais uma coisa aqui clara aqui, a iniciativa soberana sempre foi iniciativa de Deus, nunca foi do homem, sempre foi Deus que deu o primeiro passo, nunca foi o homem que deu o primeiro passo, sempre foi Deus, né? Tanto que quando Deus foi falar com Abraão, não foi Abraão que foi falar com Deus, Deus foi falar com Abraão lá. Deus fez um concerto com ele lá, uma aliança com ele lá, né? Que, se não me engano, acho que são 12 ou 13, né, promessas ali, uma coisa ali extraordinária. A palavra propiciação, utilizada por João, implica o desvio da ira justa de Deus por meio de um sacrifício substitutivo e perfeito. Conforme destaca a declaração de fé, essa ação apazigua a ira divina e satisfaz a santidade e a justiça de Deus. Por causa desse sacrifício, apaziguou a ira de Deus. Ela deu uma, como se fosse uma desacelerada, né? Deu uma desacelerada. Outra coisa, irmão, professor de escola dominical, agora eu vou falar um pouquinho, rapidinho. Professor de escola dominical, adquire o livro Declaração de Fé. Por quê? Eu estava dando aula eu dei aula na segunda classe do ano passado. E assim, como a Assembleia de Deus, irmão Alexandre, ela cresceu muito. Nós somos, se eu não me engano, são mais de 20 mil. É uma coisa de louco. É um número que dão aí que você fala, meu Deus do céu. Mas é mais ou menos isso. A gente é muito grande. O que acontece? A gente precisa padronizar a nossa doutrina. O que acontece? Porque tem gente no nosso meio, que às vezes até professores comunicados, que já está ensinando que Jesus não vai voltar. Aí você fala, peraí. Daqui a pouco eles vão falar que Jesus não vai voltar, daqui a pouco eles vão falar que não existe mais batismo com o Espírito Santo, daqui a pouco eles vão falar que não existe mais ressurreição, e tudo isso nós ainda acreditamos. Por isso que a Assembleia de Deus tem o seu credo, tem a sua defesa da fé, para a gente ter um padrão, para a gente seguir o mesmo pensamento, né? Para o pastor ficar tranquilo. Já pensou? Está lá o pastor prega, Jesus vai voltar, está lá o irmão Ricardo falando que Jesus vai voltar na congregação. Fica complicado, não tem um padrão, então precisa ter um padrão. E esses irmãos que estão assim, precisam ter uma conversa, né? Por que ele está fazendo isso? Por que ele está ensinando desse jeito? Então a gente segue o padrão. Então, irmão, na sua oportunidade, compra a declaração de fé para você ter um padrão do que todos nós estamos falando a mesma língua. Exato. E irmãos, isso que o irmão Ricardo falou aqui da declaração é extremamente importante, e o que ele comentou antes complementando essa independência, o desejo de Deus fazer a salvação, trazer a salvação do homem, Deus não foi pego de surpresa no Éden. E aí eu quero ler aqui 1 Pedro, capítulo 2, versículo 20, porque ele diz o seguinte, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 20, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Então, houve uma iniciativa de Deus para salvar o ser humano, o Ricardo comentou um pouco disso, e como nós estamos falando da Trindade, nós já falamos isso nas outras duas lições, mas a gente provavelmente vamos repetir isso sempre. Essa é uma das provas de que não tem como separar Deus. Por isso que é o único Deus. O Pai é o arquiteto do plano, Jesus ele veio consumar, e existe a parte do Espírito Santo que nós vamos falar um pouquinho para frente, mas veja que o envio, há uma relação entre o envio do Filho e a Trindade. E eu queria destacar o seguinte, olha, em seu amor soberano, o Pai ofereceu sua dádiva mais preciosa, o seu Filho unigênito, para que por ele vivamos. Então, novamente, nós voltamos ao unigênito, e aí, essa palavra unigênito, ela vai dizer o seguinte, Jesus tem as mesmas qualidades, a mesma essência, é semelhante ao Pai. E nós fomos adotados. Agora, olha o amor de Deus, a grandeza de Deus, o plano divino, porque para nos dar certeza, para nos garantir salvação, para mostrar que Ele nos ama, Ele tirou o seu bem mais precioso e nos entregou para que essa pessoa, dentro do nosso conceito, dentro da morte que entrou no mundo, ele passasse por essa morte
para que nós pudéssemos ter vida e voltássemos para Deus. E aí nós vamos ver na sua frente que há uma questão do Espírito Santo envolvida nisso também, ou seja, não dá para falar de salvação sem falar da Trindade. E quem manifesta Deus, o Pai, como Pai, é Jesus tendo vindo na terra e sendo enviado por Ele como Filho. Então, a obediência de Jesus, a vida de Jesus como Filho, manifesta Deus como Pai e fecha a Trindade. Então, é importantíssimo o envio do Filho para mostrar, inclusive, que a Trindade também é verdade. Porque se nós ficássemos só no Antigo Testamento, não teria como mostrar esse Deus trino. Mas a partir do momento que Jesus se manifesta, então Deus se torna mais claro para nós, se torna mais, eu diria até palpável para nós através de Jesus. E como ele está falando que Jesus é enviado, aqui embaixo fala assim, o envio do Filho é, portanto, uma expressão do amor do Deus triuno, que resplandece em toda a história da salvação. E aí, irmão Ricardo, não sei se o irmão tem mais algum ponto a comentar desse... Só para professor, né, irmão Alexandre? Só para professor. O comentarista do livro, ele fala uma coisa muito interessante. A salvação não é um fruto, olha só, a salvação não é um fruto da iniciativa humana. Perfeito. Ninguém, é um negócio claro, mas da graça soberana de Deus, que você está falando. É da graça... Irmão, tudo foi, sempre foi Deus. Tudo sempre foi Deus. O primeiro passo, a primeira iniciativa sempre foi Deus. Outra coisa importante que está lendo aqui, o envio do Filho à Trindade, a gente sabe que quem enviou o Filho foi o Pai, né? Se o Pai não tivesse enviado o Filho na plenitude dos tempos, né? Alguém fala assim, como foi falado um pouco na lição 2, você imagina Jesus sendo enviado hoje não tem mais cruz, né? Isso foi falado um pouco na lição 2, não tem. Então, tudo é certinho, parece que Deus, alguém acha que Deus não pensa, né? Alguém acha, sabe que Deus pensa? Ele fala assim, os meus pensamentos e meus caminhos são maiores que os seus. Então ele pensa, o negócio, se Deus faz uma coisa, ele não faz para errar, às vezes nós erramos. Mas Deus, ele não erra, mas ele faz uma coisa, ele faz para acertar. Às vezes, alguém dá uma impressão que, eu acho que dessa vez Deus vai perder. Mas aí no final você fala, não é possível. Ele não faz nada para perder. Dá uma impressão que vai, não vai. Então, olha só, não se trata de três deuses distintos com as ações desconexas. Olha só, eu achei interessante. O Pai planejou, não há desconexão. É tudo conectado. Só que cada um tem o seu papel. O Pai não veio... Como a lição não é apologética, os professores, vou tentar dar uma dica. A lição, o objetivo da lição não é ser apologética, né? Tem umas lições, já tivemos uma lição. Então a lição ela é doutrina mesmo. Exato. Ela vem doutrinando. Mas existe, por exemplo, religiões que falam, até, não vou dizer que são seitas, mas são religiões que falam que quem morreu na cruz foi o Espírito Santo. E quem morreu na cruz não foi o Espírito Santo. Quem morreu na cruz foi o que foi enviado, que nós estamos falando isso hoje, foi o Filho. Não foi nem o Pai, porque o Pai enviou, mas quem morreu foi o Filho, para deixar bem claro. Não se trata de três deuses distintos com ações desconexas, mas de um único Deus em três pessoas coeternas, consubstanciais, agindo com perfeita unidade de propósito. Então todos têm. Alguém fala assim, o Pai tem propósito? Tem. E o Filho também tem propósito. E o Espírito também tem propósito. Tanto o Pai, como o Filho, como o Espírito Santo tem propósito. Só que o papel são diferentes. Exato. Né, irmão Alexandre? E estão dentro do mesmo propósito, né? Sim. Não são propósitos diferentes. Sim. E aproveitando essa fala do irmão Ricardo em relação à plenitude dos tempos, vamos entrar no ponto 2, que é o Filho e a plenitude dos tempos. Aí nós temos aqui o item 1, a preparação histórica e religiosa, o Filho nascido sob a lei e a adoção de filhos. Aqui nós temos um ponto importante, porque o Ricardo já adiantou o assunto aqui. Jesus não poderia ter vindo, por exemplo, na época dos persas. Não sei, aí tem um contexto histórico, mas aparentemente os persas não teriam essa cruz, essa crucificação. Então Deus entendeu, e aí Deus tem o seu controle, ele já sabia quais são os impérios, ele já revela isso para Daniel lá atrás, quais seriam os impérios, e ele manda Jesus
na época do Império Romano. Eu diria, inclusive, que ele, dentro da nossa cabeça, ou a nossa forma de pensar, a minha forma de pensar, Deus já tinha preparado que quem deveria ser o julgador de Jesus foi Pilatos. Então Deus fez tudo direitinho. Esse um dos pontos que comprova que tudo que Deus fez foi na data certa, no momento certo, é porque ele sempre fez profecias antes. E aí eu gosto muito dos escritos de Mateus, porque Mateus vai sempre dizendo, olha, e para que se cumprisse a profecia, alguém fez isso. E para que se cumprisse a profecia, e isso aconteceu para que a profecia se cumprisse. Ou seja, Deus tem o controle histórico religioso da humanidade. Ele sabia qual que era o povo que Jesus tinha que nascer, o momento histórico, a nação que deveria, o momento da nação de Israel, porque pelo relato de Lucas, quando a gente vê lá aquele senhor que foi apresentar Jesus, Simeão, ele tinha uma esperança e foi revelado que ele veria o Messias. Então ele tinha uma expectativa. E quando Ana, que era outra mulher que estava ali no templo, que ela viu as palavras, ouviu e viu aquilo, ela sai dizendo, espalhando para todo mundo, para muita gente que tinha expectativa do Messias. Olha, o Messias nasceu. Então esse momento histórico e religioso de Israel também foi importante. Também era um momento importante. E aí, irmão Ricardo, eu queria que o irmão comentasse, complementasse aqui como o assunto, irmão Alexandre, o tema do trimestre é a Trindade. Então nós vamos falando, não é que a gente está repetindo, não, é porque a palavra-chave viu, mas dentro de um contexto sobre a Trindade. Nós vamos falando, então a gente sempre vai estar, das 3 lições, irmão, eu já deixei até o salão, irmão, 3 lições sobre a Trindade mesmo. Porém, vamos fazer um DNA do assunto, né? Perfeito. Um assunto muito bom, e que os alunos aí não venham, e os professores também falem com cada aluno. Vamos ver uma coisa muito interessante. A teologia sistemática pentecostal, ele fala uma coisa interessante, que a Trindade é autora, a cada uma das pessoas da Trindade, tanto o Pai, como o Filho, como o Espírito Santo, eles é autora do novo nascimento. Mas vamos lá, vamos ver se é isso mesmo. João 1:13, vai anotando aí, professor. João capítulo 1, hoje tem Bíblia, viu? Hoje não tem coisa para nós não. João 1:13, olha só. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Olha só, já começa aí, esse é o novo nascimento. Isso está falando do Pai, então anota aí, o Pai, João 1:13, o Filho, 1 João 2:29, vamos lá, 1 João 2, rapidinho, vamos ver se a gente acha, 1 João 2:29, agora é o Filho, vai anotando aí, professor, 2:29, se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Esse dele quem é? Está falando do Filho, de Cristo. Então Jesus aí também está envolvido aí também na Trindade. Espírito Santo, vamos voltar lá, João capítulo 3 e versículo 5, para terminar, anotando aí, já que está a Trindade, nós vamos falar sobre eles também, João 3 e 5, vamos lá. Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, olha só, do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Esse Espírito não é o Espírito humano que nós estudamos, não. Esse é o Espírito, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Eu só estou mostrando isso aqui, porque como o tema é Trindade, eu preciso mostrar para cada professor que os 3 estão envolvidos, papéis diferentes, mas está tudo conectado. Exato. Há uma conexão entre eles aí. Nesse ponto 2 aqui, que a gente, até o Alexandre falou um pouquinho, eu também falei um pouquinho, a cultura é uma coisa muito importante. A gente não acredita nisso, mas é muito importante. Você imagina se Jesus tivesse nascido numa cultura que não tivesse a cruz. A cruz é uma coisa muito forte, por quê? Se Jesus, naquele dia que eles quiseram prender Jesus pegaram Jesus e ia jogar ele no abismo. Se Jesus caísse no abismo e não sangrasse, aí não teria salvação.
Porque o segredo, irmão Alexandre, está onde? No sangrar. Por isso que a cruz, ele derramou seu sangue na cruz, porque tinha que sangrar. Porque é a alusão àqueles animais que eram mortos, que tinha que sangrar, não deixavam nenhum sangue. Ele era sangrado e depois queimado, né? Jesus foi queimado, né? Mas eles eram sangrados e depois eles eram queimados. Mas tinham que sangrar e tinham que ser perfeito. Tipificava ali o Cristo da cruz. Então, por isso que fala, por isso que é importante, por isso que a cultura, quando Jesus nasceu, é a cultura da cruz. Hoje não tem mais, né? Se você for nos Estados Unidos, tem uns estados dos Estados Unidos que tem a pena de morte, cadeira elétrica, né? Câmara de gás, né? Deve ter outros lá. Mas aqui já no Brasil, graças a Deus, não tem, né? Até hoje, né? Não se sabe amanhã, né, Marciano? Mas na cultura que um dia nasceu, tinha. Isso é muito importante, isso daí. Deixar bem frisado para o aluno. Tem gente que não sabe disso, tem gente que acha que qualquer cultura não é assim, não. É um negócio muito perfeito. Assim, a cultura e a religião foram providencialmente coordenadas pelo Deus triuno. O Império Romano, com suas estradas rápidas e seguras, facilitou a propagação do Evangelho. A língua grega, difundida pelo helenismo, permitiu uma comunicação clara da mensagem salvífica. O grego koiné, né, com o qual o Novo Testamento foi escrito, era compreendido em todo o Império. O negócio foi bem pensado, não é só a parte de o levar o Evangelho era mais fácil, o grego ajudou muito, até o apóstolo Paulo. Então, a difusão de se pregar o Evangelho, de se mostrar o que era verdadeiro, se tornou mais fácil, né, Mancho? Isso aí. Irmãos, aí tem acho que são o 1.2, que é o filho nascido sob a lei. Isso aqui é importante, porque são dois detalhes aqui que nós temos que falar. O primeiro é que ele foi nascido de mulher, e o segundo é que ele foi nascido sob a lei. Nascido de mulher vai falar da humanidade de Jesus, ou seja, o Filho de Deus, que tem a mesma característica, a mesma essência de Deus divino. Ele se fez carne, como nós já estudamos no trimestre passado, e ao se fazer carne, ele nasceu nascido de mulher, ou seja, se fez carne, ele é humano, ele é ser humano como nós. E como ser humano, ele nasceu sob a lei. Ele nasceu dentro do contexto religioso judaico, sob a lei mosaica, e aí nós temos isso aqui, é o melhor de tudo, né? O irmão falou aqui sobre essa questão perfeita do derramar seu sangue, mas uma das coisas que também fez o sacrifício de Jesus ser perfeito foi que ele foi o único ser humano que cumpriu integralmente a lei. E é interessante esse cumprir a lei de Jesus, porque na visão dos fariseus, dos saduceus ou dos religiosos, Jesus só descumpria a lei. Mas Jesus trouxe a verdadeira essência e interpretação da lei. Então ele cumpriu a lei integralmente. E aqui, irmãos, esse é um dos principais pontos. Jesus não cumpriu a lei como o fariseu queria. Jesus não cumpriu a lei como o saduceu queria. Jesus não cumpriu a lei como os grupos religiosos, ou como os romanos, ou como o povo queria. Jesus cumpriu a lei como Deus queria. Então ele cumpriu a lei conforme aquele que deu a lei. Quem deu a lei para o povo? O Pai. Então Jesus, como filho, quando ele veio à terra, ele cumpre a lei e pode oferecer um sacrifício perfeito, porque tudo que ele fez na lei foi conforme a vontade do Pai. Isso aqui é extremamente importante. Então, como ser humano, ele cumpre a lei conforme a vontade do Pai. E aí, irmão Ricardo, tem essa outra parte da adoção de filhos, gostaria que o irmão comentasse ele. A hora vai indo embora, né? Exato. Vamos lá. Essa parte da adoção de filho ela é muito importante, porque nós temos um pai, né? A filha, quando você fala assim, eu falei uma coisa para a sala, que às vezes, mano, a gente usa alguns termos teológicos, palavras difíceis, às vezes a gente pensa que o aluno pegou e às vezes não pegou, né? Porque a gente fica... Aí às vezes é o Espírito Santo que nos dá. Se a gente for parar para pensar, Jesus era parente do Pai. Porque se ele era parente do Pai, porque o Pai era o Pai dele, né? Então, o parentesco de Jesus com o Pai
Era um parentesco divino, né? Divino. Já nós não temos esse parentesco divino, né? Nós somos vamos dizer assim, adotados. Nós não somos nem originais, se a gente parar para pensar, nós somos originais. Os originais são os judeus, né? Não somos originais. Porém, ele nos adotou, né? Todas as bênçãos que era para Abraão, para Isaac, para Jacó, para o povo de Israel, passaram essas bênçãos para nós, porque nós fomos adotados por ele. Ele nos adotou como filho legítimo. Então, nós somos legítimos. Então, professor, não pense que você é qualquer coisa que você não é, não. Mostra para o seu aluno que você é filho legítimo, né? Agora, passamos problemas? Sim, o povo de Israel também passou por muitos diversos problemas, muita dificuldade, tiveram fome, tiveram de injustiça, tiveram muitas guerras, foram levados aí em cativeiro, né, para Babilônia e outros por Império, enfim, você sabe a história. Jesus é o único Filho de Deus por natureza, isso deixa bem claro. Por natureza, ele é o único Filho de Deus, nós não. Mas por natureza, no sentido de parentesco, ele é o único Filho de Deus, por natureza divina, né? Por substância, a mesma substância que tem o Pai é substância divina, não é substância humana. O meu Alexandre tem substância humana, eu tenho substância humana. É tanto que quando nós for arrebatamento, que a gente não vai morar mais aqui, vai morar lá, precisa haver uma transformação no corpo, porque precisa haver porque o parentesco ali, você vai estar em contato com o céu ali, então o seu corpo precisa ser lá transformado, que vai ser chamado de corpo corruptível, que ainda não existe em nenhum lugar do planeta, do universo, um corpo assim ainda. Existe o corpo angelical, corpo divino, corpo celeste, corpo mineral, tem mais corpo, mas o corpo, esse corpo que nós estamos falando, que é o corpo incorruptível, não foi criado para nenhum ser humano ainda. Isso vai ser concretizado no arrebatamento da igreja. Exato. É o que nós acreditamos. Entretanto, os que creem nele, ainda que por adoção, também se tornam filhos, mas a todos quantos receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus. Está lá em João 1:12. Paulo ratifica que Deus nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Olha só, por Jesus Cristo. Efésios 1:5. E enfatiza que foi o do querer do Pai predestinar os eleitos a serem adotados, isto é, foi segundo o beneplácito de sua vontade. Tudo é a vontade do Pai. O Pai quis assim. O que eu posso fazer? O Pai quis assim. Se o Pai quer assim, às vezes a pessoa fica chateada. Por que Deus não fez? Mas é a vontade do Pai. O Pai quer assim. E do jeito que Ele quer, foi feito. Foi feito. E essa parte da adoção é extremamente importante porque nós éramos totalmente fora, o Ricardo colocou, porque até o original, né? Os filhos mesmo, a nação que Deus escolheu foi Israel. Mas através de Jesus ele revela quem é o Pai, mostra a Deus como Pai, e nós somos co-herdeiros de Cristo. Sendo co-herdeiros de Cristo, nós podemos usufruir do mesmo relacionamento que Jesus teve, nós podemos ter. Então veja bem, Jesus como homem, além de cumprir a lei como deveria ser cumprida, nós vemos um comportamento em Jesus de ensinar os discípulos e ao mesmo tempo ensinar a humanidade como devemos nos lidar ou comportar ou nos relacionar com o Pai. E essa relação, ela também necessita do Espírito Santo. Porque como nós já lemos em algumas lições anteriores, já falamos, quem testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus é o Espírito Santo. Então nós também precisamos do Espírito Santo para termos essa adoção de filhos. O Pai, porque nos deu a oportunidade de sermos adotados em Cristo. Cristo que nos deu, através da sua morte, a adoção. E o Espírito Santo é que comunica essa adoção e nos dá essa certeza de adoção. Tudo isso é importante. Agora, esse contexto todo que nós estamos falando, entrando aqui no ponto 3, que é a trindade no plano da salvação, aí nós temos a vontade do Pai realizada pelo Filho, a mediação exclusiva do Filho e a aplicação da salvação pelo Espírito Santo, que é um pouco disso que nós estamos falando aqui. A vontade do Pai realizada pelo Filho. Então, acho que o Evangelho de João é o Evangelho que mais mostra isso. Então, diversas vezes, nos seus diálogos com os fariseus, Jesus fala, não, eu estou aqui e eu estou fazendo a vontade do Pai.
Não, eu não vim para fazer a minha vontade, eu vim para fazer a vontade do Pai. E quando de alguma forma os fariseus o pressionavam, eles falavam, olha, mas esse momento não é a vontade do Pai que eu faça isso. Vocês têm seus tempos, ele até chegou a falar para os irmãos dele, né? Subam para a festa, vocês estão prontos a qualquer momento, mas eu não, eu tenho a minha hora, eu tenho o meu momento, o Pai. E aí nós vemos que diversas vezes Jesus vai orar e conversar com o Pai. A dependência de Jesus do Pai é enorme. Aquela última oração de Jesus, antes da cruz, no Getsêmani, mostra muito esse relacionamento e como Jesus veio fazer a vontade do Pai. Então ele vai orar diante daquele tormento e ele diz, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Então, olha a entrega de Jesus pela vontade do Pai. Então, essa vontade, segundo Cristo, é que nenhum daqueles que o Pai lhe deu se perca, mas tenha a vida eterna. Então, isso aqui é mais uma das vezes que Jesus fala, olha, meu Pai não quer que ninguém se perca. Todo que meu Pai quiser vai vir a mim, quem vier a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Aí ele coloca aqui, por meio da sua vida sem pecado e morte sacrificial, a justiça de Deus foi plenamente satisfeita. Aí aqui eu acho que completa esse ponto. Em Cristo, vemos a expressão sublime da obediência, do amor e da unidade perfeita da Trindade. Então Jesus tinha total conhecimento da vontade de Deus e ele estava extremamente disposto a cumprir essa vontade. Aquela passagem de João capítulo 11, lá no túmulo de Lázaro, aquela oração é maravilhosa, quando ele diz, eu só estou orando por conta de vocês aqui, porque eu sei que tudo que eu pedi, o Pai vai fazer, porque eu sempre lhe agrado. Essa aqui é o relacionamento que Jesus quer nos ensinar com Deus, ele como filho e agora nós adotados como filho. Bom, Ricardo, fique à vontade para comentar agora o ponto 2. Isso aí. Ou 3. Deixar bem claro aqui para os professores também, quando você for dar aula, o que dá vontade de falar um pouco do Espírito, mas fique tranquilo que vai ter lições lá, vai ter algumas lições que ele vai falar, né, irmão Alexandre, sobre o Espírito isso também. Tá bom? Eu dei alguns exemplos aqui, mas é relacionado à Trindade. Mas se você for ver lá algumas lições como Deus e Espírito Santo regenerador, o Espírito Santo capacitador, então ele vai falar aí do Espírito Santo, então ele vai deixar mais claro aí. Essa parte da mediação exclusiva do Filho, a gente tem que deixar algumas coisas claras aqui, professor, para não deixar nenhuma uma ponta solta aí, né? Para não ter problema de o aluno ficar questionando aí. A mediação, ela é exclusiva do Filho. Não é nem do Pai, é do Filho. É o Filho que faz o... É tanto que se você for olhar, quando Jesus, a gente está falando muito da cruz, quando ele foi crucificado, os pés dele não encostavam na terra, presta atenção, não encostavam na terra quando a pessoa é crucificada. Ele foi crucificado, ele ficou entre o céu e a terra. Ou seja, precisava fazer um conserto entre o céu e a terra, estava tudo desconcertado. Ele ficou no meio de dois pecadores, que estava falando de salvação, mas também precisava de uma redenção do ser humano com Deus, de uma pessoa que está no meio. Ele foi crucificado entre o céu e a terra. Ele ficou, na verdade, ele foi suspenso, né? Ele estava suspenso, deixar bem claro. Os pés dele, o sangue caía na terra ali, sim, porque o sangue ia escorrendo. Mas os pés dele ficou suspenso para haver um conserto. Até nisso é um negócio. Gente, é muito a palavra de Deus, né? Olha, quem gosta mesmo, né, Imagina? Quem gosta de se aprofundar na palavra de Deus é lindo. Aí você está na sua casa, você chora, se você fala sua língua estranha, você olha, é coisa linda. A palavra de Deus é muito profunda. Outro detalhe aqui, para deixar bem claro aqui, não há múltiplos mediadores ou intercessores salvíficos entre Deus e o ser humano. Então não há múltiplos. Será que existe mais um? Não existe. Essa verdade refuta qualquer prática religiosa que acrescente intermediários à obra redentora de Cristo, tais como a mediação de santos, não tem negócio de mediação de santos aí não, anjos ou líderes humanos,
aquela pessoa ali, eu acho que ele é o mediador, não, ele pode ser até o seu ensinador, o seu pastor, né, Alexandre? O seu professor, né? Ele pode te ajudar em algum momento com a oração dele, se você estiver passando por algum problema, maravilha, mas ele não é o mediador, não. Então, tem gente que acha que o mediador é líderes humanos, não é. Acrescentar outros mediadores, agora aqui é forte, acrescentar outros mediadores é uma afronta à suficiência da obra de Cristo. Quando você coloca uma outra pessoa no lugar de Cristo, a obra dele fica insuficiente. Aí vira outra coisa, porque a obra dele é suficiente nele, para ele foi ele que fez, certo? Essa mediação única também significa que a salvação não pode ser obtida por méritos humanos. Não é méritos humanos, a gente sabe disso. Mas por que a gente sabe que tem falando? Para a gente não esquecer, não para a gente ter na nossa mente. Pô, não foi mérito humano, não foi mérito meu, não foi mérito da minha mãe, não foi mérito do meu pastor, não é mérito meu. Então isso deve ficar sempre gravado. Isso é mérito de Deus, isso é coisa dele, é graça. Ela é concedida exclusivamente pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo. Efésios capítulo 2, do 8 ao 9. Então é pela graça em Cristo. Porque se não fosse Cristo, nem a graça agiria. A graça só tem valor, ela só é forte na sua vida, na vida do seu aluno, na vida do seu pastor, na vida sua, na vida do seu pai, na vida do seu irmão que é crente, por causa do que Cristo fez. Por isso que ela é viva, porque o que Cristo fez na cruz foi muito forte. Isso aí. Irmãos, agora para fechar aqui falando sobre a aplicação da salvação pelo Espírito Santo, isso é muito importante, complementando aqui, olha, a vontade da salvação foi do Pai. Então tudo que Jesus fez foi cumprindo a vontade do Pai. E cumprindo a vontade do Pai, ele foi o único mediador entre Deus e os homens. Agora, o fato de a gente ter um mediador, quem nos leva ao mediador? Aí entra a pessoa do Espírito Santo, porque a pessoa do Espírito Santo foi enviado tanto por Jesus como pelo Pai, para ser aquele que vai convencer o ser humano e fazê-lo aceitar o mediador que é Jesus. Então o Espírito Santo vai falar de Jesus. Jesus falou do Pai, o Espírito Santo fala de Jesus. Não que ele não fale também do Pai, mas nesse plano da salvação ele vai falar de Jesus. Ele vai convencer que o caminho é Jesus. E aí o comentarista deixa aquilo escrito, né? É o Espírito Santo que ilumina a mente para o conhecimento de Deus, ensina a verdade, regenera os pecadores, sela os que creem, opera a salvação progressiva, assegura a perseverança dos crentes. Além disso, o Espírito glorifica o Filho, pois foi enviado para testificar de Cristo, revelando sua pessoa e obra ao coração humano. Ou seja, cada um tem a sua função e a salvação não existe sem a ação dos três. Ou seja, a salvação não existe sem a ação do nosso Deus em três pessoas, que é um único Deus. Meus irmãos, espero que o que a gente tenha falado aqui possa ajudá-lo no preparo da sua aula. Agradeço o irmão estar conosco até aqui. Vou pedir para você, se você já não fez, aciona o sininho aí no YouTube, para quando a gente acionar a nossa aula aqui, você já recebeu o aviso, tá certo? Se inscreva no canal, se puder compartilhar com outras pessoas, fique à vontade. E que tudo que seja feito aqui seja para a glória do Senhor, que o Senhor abençoe sua classe em nome de Jesus. Amém.